E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Hoje nós teremos uma aula especial, onde nós vamos fazer a correção de atividades do sétimo ano. Então, vamos lá para a nossa correção de hoje. Ciências sétimo ano, ok? Então, vamos lá. Na atividade de revisão, nós tivemos os seguintes conteúdos. Nós tivemos condução térmica, escala de temperatura e o papel da atmosfera no equilíbrio térmico do planeta, ok? Então esses aí foram os nossos assuntos e que estão nessa atividade de revisão. Então vamos lá para a correção das questões. Na primeira, descreva o que vem a ser condução térmica. Então lembrando que a gente está pegando do conteúdo que foi disponibilizado para vocês. Então bastava ler os conteúdos ou lembrar e colocar aqui, certo? Então as nossas respostas estão de acordo com o que está lá no texto do conteúdo. Então, condução térmica é o processo de transferência de calor que ocorre principalmente nos sólidos e só acontece em meios materiais. Ok? Então nós tivemos aí o que seria condução térmica. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, explique por que alguns materiais são denominados isolantes térmicos. Isolantes térmicos. Porque esses materiais diminuem o fluxo de calor entre os corpos, impedindo que o calor entre ou saia de um corpo. Então, isolante isola. Então, é bem simples de lembrar, né? Diminui o fluxo, ou seja, o calor de um corpo, para sair daquele corpo ou ir para outro corpo. Então eles fazem esse impedimento. Vamos para a próxima questão. Na terceira, que propriedade principal tem um arranjo atômico ou molecular que está presente em materiais denominados bons condutores térmicos? Então, qual é a propriedade principal? Tem a propriedade de transferir o calor, né, para os átomos ou moléculas em suas proximidades, até que todo o objeto entre em equilíbrio térmico. Ou seja, essa propriedade diz que os bons condutores têm a característica, a propriedade de transferir o calor dos átomos ou moléculas que estão próximos uns dos outros para outros átomos e outras moléculas, a fim de que os mais quentes vão transferindo para os mais frios, ok? Até que todos, ou seja, todo o objeto, todos os átomos e moléculas entrem em equilíbrio térmico. O que é esse equilíbrio térmico? Todos fiquem com a mesma temperatura, certo? Fiquem com o mesmo nível de calor. Ok? Então, isso aí é a propriedade principal. Na questão 4, como é denominado o processo no qual o calor liberado pelo Sol chega até a Terra? O nome desse processo. A radiação térmica é o nome desse processo, também conhecida como irradiação. Então, o nome do processo no qual o calor liberado pelo Sol, o Sol libera o calor e esse calor chega até a Terra, é radiação térmica ou também chamada irradiação, ok? Vamos para a próxima. Na quinta, descreva o que são as ditas sensações térmicas. Então, o que seriam essas chamadas sensações térmicas? São as sensações relacionadas ao frio ou calor. Então, sensação térmica é aquela sensação que você tem para saber se está frio ou se está fazendo calor, certo? Sensação relacionada ao frio ou ao calor é chamada de sensação térmica, ok? Vamos para a próxima. Na sexta, quais os nomes das escalas termométricas utilizadas para aferir, ok? Então vamos marcar aqui a nossa palavrinha aqui para nós lembrarmos. Aferir tem o mesmo significado de medir. Então, utilizadas para aferir a temperatura de um corpo.
Então, aferir quer dizer tirar, medir a temperatura de um corpo. O nome dessas escalas, nós temos a Celsius, a Fahrenheit e a escala Kelvin. Então, são 3 as escalas termométricas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vamos para a próxima questão. Quais são as medidas em graus Celsius, bolinha C, dos pontos de fusão e de ebulição da água? Ponto de fusão, ok? Então vamos relembrar aqui que a gente falou. Ponto de fusão, ponto em que a água no estado sólido passa para o líquido. E de ebulição, passa do líquido para o gasoso. Só que essas temperaturas, na escala Fahrenheit, seriam de quanto? Na grau Celsius, o ponto de fusão é 0 e o ponto de ebulição é 100. Mas esses pontos na Fahrenheit seria de quanto? Então, nós temos que o ponto de fusão, que era de 0 no Celsius, na Fahrenheit corresponde a 32. E o ponto de ebulição da água, que era 100 na Celsius, aqui na Fahrenheit corresponde a 212. Então, na escala Fahrenheit, o ponto de fusão da água é 32 graus Celsius e o ponto de ebulição 212 graus Celsius. Vamos para a próxima. Na 8, como é conhecida a escala termométrica adotada atualmente pelo Sistema Internacional de Unidades? De forma padrão, para que todos os laboratórios em qualquer lugar do mundo façam as experiências, os seus estudos com o mesmo tipo de escala termométrica. No caso aqui vai ser a escala Kelvin. Ok? Vamos para a próxima. Na questão número 9, nosso conteúdo da 12ª semana, observando os processos que ocorrem na nossa atmosfera, do 100% do calor da energia solar que chega na atmosfera terrestre, nós temos aqui, vamos marcar, quantos por cento é devolvido ao espaço e quantos por cento é absorvido pelo planeta. Então, do 100% que chega irradiado pelo Sol, nós temos que 30% é devolvido ao espaço, no processo chamado de reflexão, e 70% dessa irradiação é absorvido pelo planeta. Então, 30% é devolvido e 70% é absorvido. E na nossa 10ª questão, você relacionar essas percentuais, associe corretamente cada objeto de reflexão a seu percentual correto. Então, da quantidade, se você observar aqui, 4, 6 e 20, se eu somar dá os 30%, dos 30% que é refletido, devolvido ao espaço. A atmosfera, e tem a nossa letrinha A atmosfera corresponde a 6%. As nuvens, que é o B, correspondem a 20% dessa devolutiva e a superfície da Terra devolve 4%. Ok? Então, feito isso, a gente chega ao fim da nossa correção. Lembrando aí que qual o conteúdo para estudar para a nossa avaliação? Essa atividade de revisão é baseada para você estudar para a prova, certo? Então você vai estudar essa atividade, qualquer coisa reveja aqui o vídeo novamente, certo? E nós vamos ficando por aqui. Agradeço aí a presença, bons estudos a você, certo? Se gostou do conteúdo, deixa aí o seu joinha, se inscreve se você não for inscrito, ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado com todo o conteúdo novo que chegar, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje e vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.